Esse conteúdo que eu estou desenvolvendo faz parte desse entendimento. Tem muita coisa minha, tem muitos insights meus, tem muitas percepções minhas, principalmente fruto da minha história de vida. E eu quero poder hoje e amanhã à noite apresentar esse conteúdo. Quem já ouviu A Força dos Pais aqui, levante a mão. Muitas vezes, né? Quem nunca ouviu, só para eu ter uma noção, quem nunca ouviu o conteúdo da Força dos Pais? Olha aí, muita gente, né? Esse conteúdo aqui, ele faz parte desse conceito, desse entendimento sobre aconselhamento familiar numa abordagem sistêmica, que é esse livro aqui. Quem prefaciou ele foi Jorge Linhares, A Força dos Pais. Então, esse conteúdo aqui é como se fosse assim, Força dos Pais 2. Né? Baixa só mais um pouquinho aí, ô João Pedro. É como se fosse A Força dos Pais 2. Mas eu não penso em lançar esse nome, A Força dos Pais 2. Até então eu penso em Coração Materno de Deus. Mas pode mudar, né? Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Eurípides Mendes. Eu sou casado com essa belíssima mulher aí, não é filtro não. Ela é bonita mesmo, Deus teve muita graça de mim. Somos pais de 3 filhos, a Sara eu achava que ela ia fazer 8, ela vai fazer 7. A Júlia de 7 anos, a Sara de 9 anos, o João Pedro e a Maria Eduarda são casados e moramos aqui e estamos na vida ministerial há muitos anos e é muito bom poder servir ao Senhor. Amém? Quero orar só mais uma vez. Senhor, fala conosco, me dê foco, me dê um coração sensível em comunicar o que eu vou comunicar, que haja clareza, que haja discernimento, que haja sensibilidade de todas as partes e principalmente que o Teu Espírito Santo aplique no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Eu contabilizo a minha conversão a partir de 2006. A minha conversão, eu contabilizo ela a partir de 2006, por mais que eu estivesse na igreja desde os meus 8 anos de idade, por mais que eu passei toda a minha adolescência, juventude, tenha sido batizado até aos 19 anos de idade, eu me julgo. A Bíblia fala que o homem espiritual julga a si mesmo, né? E ninguém o julga, então eu me julgo. E eu entendo que eu me converti genuinamente aqui nesse lugar. Em 2006, minha conversão ela acontece depois de uma profunda crise na minha vida, né? Quando eu pude experimentar, no meio dessa crise, uma transformação muito genuína, né? Essa falência que, inclusive, eu falo, o reino de Deus vem nessa falência. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas a coração quebrado. O ambiente da transformação é quebrantamento, e esse quebrantamento é quebrado mesmo. É a crise que produz essa transformação. Essa palavra crise, não sei se você sabe, vem da palavra crisálida, né? A crisálida é aquele lugar onde a borboleta é transformada, de onde vem a palavra crise, né? Então eu acredito que esse útero da nossa transformação é a crise. Até o que o Otto ministrou aqui, esse julgamento. Julgamento é crise, né? Julgamento é crise. Esse processo começou através de uma literatura, que foi A Face Oculta do Amor, né? Alguém me deu esse livro de presente, um missionário da Jocum, que passou por essa base há muitos anos, ele chama Vitor. Inclusive, nunca mais eu vi. Ele passou por essa base aqui em 2004, 2003, se eu não me engano, e ele me deu um livro, A Face Oculta do Amor, e esse livro ficou na minha estante um bom tempo. Na época ela não era rack, era estante, entendeu? E aí esse livro me tocou profundamente, né? A partir daí Deus começou a produzir várias experiências na minha vida, onde Ele me formou como líder aqui nessa base, onde Ele me fez ser pai, esposo, pai aqui
dentro dessa base. Aqui eu me casei, aqui eu construí uma família fundamentada em rocha, né? Eu já tinha vivido uma experiência de edificar uma casa sobre areia e depois Deus me deu a experiência, a graça de edificar uma casa sobre rocha. E vir para essa base aqui é minha conversão, vir para essa base aqui é minha formação como líder, vir para essa base aqui eu aprender a lidar com várias situações, principalmente como liderança. Todas as experiências que eu vivi produziu reflexões, produziu percepções, produziu estudos. Esses estudos viraram mensagens. Durante mais de 10 anos eu gravei muita mensagem, como diz os coaches, né? Eu modelei o coach, sabe? Os coaches quando falam isso. Ele lançava mensagem, eu comecei a lançar mensagem, mas a Netflix quebrou os nossos aparelhos, todos os DVDs. E aí eu comecei a transformar essas mensagens em livros, né? De 8 anos para cá, eu comecei a escrever e é literalmente assim, um dom de Deus, assim. Você começa a escrever e Deus derrama muita graça. Eu já estou no meu 8º livro, mas cada livro que eu escrevi, ele fala das experiências que eu vivi como líder, mas existem particularmente 3 livros que não se trata apenas de uma experiência de liderança aqui nessa base. Se trata das experiências pessoais da minha vida de cura, né? 3 livros que eu escrevi, e agora o 4º, fala diretamente dos processos de cura que eu vivi na vida. Que é o livro Carência, né? Que é esse primeiro livro aqui que eu escrevi, que eu falo do perdão com meu pai. Que é o livro A Força dos Pais, que eu falo do perdão com minha mãe. E esse livro aqui, que é um conteúdo muito bom, que eu amei escrever, que na verdade fazia parte desse conteúdo que eu estou falando sobre mãe. Mas não tinha como eu lançar um livro grosso, e aí eu lancei primeiramente esse, e vou estar lançando agora essa abordagem sobre mãe. Mas o mais interessante é que existe algo novo que está sendo construído dentro de mim, principalmente depois da Força dos Pais. Depois da Força dos Pais, e os estudos que eu faço, as percepções que eu vou tendo, as minhas reflexões, as minhas meditações, eu comecei a perceber que Deus está produzindo um tema que até então eu não tinha me atentado como é que seria isso. E Deus sempre trabalha comigo com frase. Não sei se quem escreve livro é assim. Deus me dá uma frase e aquela frase eu começo a pensar. A frase foi: carência não se supre, carência se cura. Foi a partir dessa frase que nasceu esse livro. Na Força dos Pais foi: a vida vai te tratar da maneira como você trata os seus pais. A vida te trata da maneira como você trata os seus pais. Julgue seus pais e a vida te julga. Critique seus pais e a vida te critica. Rejeite seus pais e a vida vai te rejeitar. No livro Traumas, a frase que mais me marcou nesse livro foi: ninguém adoece sozinho. Nós adoecemos a partir dos nossos relacionamentos. A gente não fica traumatizado com um carro, carro não traumatiza a gente. É gente que traumatiza a gente. Então ninguém adoece sozinho, né? Eu trabalho muito nesse livro aqui a história de Mical, né? Ela adoece a partir do marido dela e do pai dela e do marido dela, infelizmente. O pai usa ela como laço e o marido nunca valorizou ela, que é o caso de Davi, entende? E quando Mical se fecha naquela torre, é fácil olhar para ela e julgá-la. Mas ninguém sabe o que essa mulher passou para chegar naquele lugar de se fechar numa torre e não dar filhos para Davi. Ela não consegue nem enxergar o agir de Deus na vida de Davi por conta das feridas. Mas ela não adoeceu sozinha. A Record lançou a história de Davi e colocou Mical como uma megera, uma Odete Reutemann, né? Mas eu não vejo Mical assim. Eu vejo uma mulher apaixonada, amando um homem, e que teve a infelicidade de ter um pai doente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro que há quase 20 anos atrás, aqui nessa base, eu ouvi do Laurenildo, né, o fundador da primeira base de Jocum aqui nessa base, nessa cidade, sobre o coração materno de Deus.
Laurenildo. E esse tema, assim, coração materno de Deus, me produziu uma certa estranheza, né? Coração de mãe, Deus com coração de mãe, né? E nem tinha Ed René ainda na época, entendeu? Então eu achei muito estranho, mas eu fui estudar, pelo menos superficialmente, assim, e eu consegui entender. E ouvi também a aula do Laurenildo, e eu percebi realmente o que ele queria dizer. Mas é interessante que o tema coração materno de Deus, ele não nasceu a partir daquilo que o Laurenildo percebeu ali. Ele foi influenciado por um palestrante, por um professor que nós temos em Jovens com a Missão, que chama Daryl Miller. Daryl Miller é um grande pregador, palestrante na Jocum, e ele fala muito sobre cosmovisão bíblica. É das maiores autoridades em Jovens com a Missão de cosmovisão bíblica. Nós já tivemos ele várias vezes aqui, e ele está sempre no Brasil ministrando sobre cosmovisão bíblica. E ele fala muito dessa questão do coração materno de Deus. E quando eu ouvi, aí eu comecei a estudar Daryl Miller, isso me influenciou profundamente. Inclusive o livro Coração Materno de Deus possivelmente vai ter aquela mesma referência que o Cott faz sobre o Bruce Thompson, quando ele escreveu Dinâmica da Personalidade, lá inspirado no Paredes do Meu Coração. Então esse livro ele tem uma influência muito forte em cima das ministrações de Daryl Miller. Que quando eu me aprofundei, porque não era só ouvir uma aula, quando eu me aprofundei para estudar o conteúdo do Daryl Miller, eu acho que cortou aqui, ó. Hã? Eu não sei. Será que é a base? Alô, som. Geralmente é o inimigo que faz isso. Quando eu me aprofundei dentro do conteúdo do Daryl Miller, quer olhar aqui? É pilha? Alô, som, é pilha. Oi? Pega lá. Quando eu me aprofundei obrigado. No conteúdo do Daryl Miller, gente, eu já chorei muito pelos meus pecados. Quem leu Carência sabe dos lixos que eu saí. Mas quando eu estudei o conteúdo do Daryl Miller, ele fala sobre a redenção do feminino, aquilo me assustou demais. Eu falei, Deus, é realmente uma ferida terrível essa questão da ferida do Adão. Eu trabalho isso no livro Hombridade de Caráter. A ferida do Adão é o machismo, que significa você estragou meu jardim. O machismo nasce no Éden quando Eva peca, e o Adão estava de boa lá andando com Deus, gente. E a mulher dele foi lá e estragou o jardim dele, entendeu? Então a ferida do Adão é o machismo e a ferida da Eva é o feminismo. Você me negou diante de Deus. Você não cuidou de mim. Jesus quebra tudo isso, porque Jesus assume uma culpa que não é dele. O Adão não assume. O Adão chega diante da mulher e fala, foi o senhor que me deu essa mulher, eu estava muito bem com o senhor que foi me inventar, inclusive o senhor que fez até dormir. Porque se eu tivesse acordado, eu não sei se seria bem assim. Mas o Adão, a ferida do Adão é odiar a mulher, abusar da mulher. A ferida do Adão é destruir o feminino. A ferida do Adão é matar o feminino. E a ferida da Eva é rejeitar o masculino, enfraquecer o masculino. Eu acho que está bom aqui, não precisa não, tudo bom. Enfraquecer o masculino. E é interessante que existiu um outro homem chamado John Dawson, que é um dos fundadores de Jovens com a Missão. E John Dawson, ele escreve um outro livro interessante que é o Coração Paterno de Deus. Sim. E o Coração Paterno de Deus, ele foi publicado pela editora Betânia. Então, olhar para o coração paterno de Deus não traz muita estranheza para nós. Você concorda comigo? Hã?
Então não traz muita estranheza entender o coração paterno de Deus, mas traz uma certa estranheza falar sobre o coração materno de Deus, sim ou não? Ninguém tem dificuldade de abrir um seminário à casa do pai, mas ninguém tem coragem de abrir um seminário à casa da mãe. Soa até um palavrão. Não, e não só idolatria, soa palavrão, a casa da mãe. Entendeu? Então, quando você olha para a questão do nosso coração, nós evangélicos, a gente não lida muito bem com essa questão da figura materna no meio da nossa teologia. Eu estava pregando uma igreja e eu cheguei bem na hora do culto que estava cantando aquela música. Como Maria... Pô, mas agora tá cantando a música da Maria. Depois eu vi que a Maria lá era outra Maria, né? Mas não é estranho quando a gente tá cantando assim, como Maria? Quem fica assim, não soa meio esquisito assim? Amado, eu percebo que nós evangélicos, principalmente nós evangélicos, a gente nunca explorou muito bem essa questão da maternidade, da ferida materna. A gente entende muito sobre paternidade, a gente estudou muito sobre paternidade, tem muita coisa boa sobre paternidade, principalmente por conta da figura que a teologia apresenta, que as escrituras apresentam, de Deus como pai. Jesus deixou claro isso, que ele veio revelar o Pai. Quando ele nos ensina a orar, ele fala do Pai, né? Mas a gente percebe em alguns textos da Bíblia esse coração de Deus, né? Que a gente fala do coração materno, o coração materno de Deus. Deus não é uma mãe, mas Deus é como uma mãe. Existem atributos na mãe que ela recebeu do caráter de Deus. Então Deus, quando quis comunicar uma faceta do caráter dele, já viu como é que é uma galinha diante dos pintinhos? Não tem lógica, assim. Pode ser qual animal que for, sabe? Aquela coisa gigantesca diante de uma galinha, elas vêm em cima de você igual a louca. Então, um Deus que se compara como uma galinha, se eu não me engano, Isaías ou Ezequias, se alguém lembrar aí, compara Deus como uma ursa, que está ali lutando para proteger também os seus filhos. Mas ao mesmo tempo, amado, quando eu comecei a estudar sobre essa questão, que a gente já, como eu disse, a gente já tem muita coisa sobre o coração paterno de Deus, a gente tem muita coisa sobre a paternidade de Deus, e quando eu comecei a estudar sobre a maternidade e a ferida materna na nossa vida, e isso já era um processo de Deus na minha vida, eu percebi que essa ferida em relação à mãe é muito mais séria do que a gente pensa. Eu estava ministrando onde eu estava? Em Chapecó esse final de semana, a pastora chegou para mim e falou assim, eu nunca parei para pensar que mãe é algo tão sério na nossa vida. Que mãe é algo tão sério. E eu quero poder falar dessa questão não só da paternidade, como eu disse, a gente está bem, né, informado sobre isso, mas essas duas feridas da orfandade, e nós temos uma tendência em associar a orfandade só à paternidade, mas orfandade também é ligada à maternidade, e eu queria que nós pensássemos a respeito disso. Tem um texto muito bom que a gente trabalha muito nas nossas ministrações, você trabalha muito nas suas ministrações, é esse texto aí de Malaquias 4:6, que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você sabe disso, né, que essa palavra conversão no grego é metanoia, e a gente usou muito dessa questão e usa muito essa questão da conversão a partir da palavra metanoia, mas é interessante que a palavra conversão no latim, ela tem uma interpretação bem interessante, que fala que é se virar com alguém, se virar junto, converter. Não é uma conversão sozinha. A ideia não é que eu estou andando e eu me converto, eu mudo de percurso sozinho. Não. É com alguém.
junto com alguém. Então, conversão no latim significa se virar junto, voltar-se junto. E conversão no grego significa voltar-se com uma mente arrependida. O conceito de voltar está embutido nas duas palavras. Tanto no latim você vai encontrar a palavra voltar, como também no grego, na metanoia, significa voltar, mudar uma outra mente. Ter uma outra mentalidade. A ideia sempre seja no latim, seja no grego, de voltar, retornar. Irmãos, a grande maldição lançada por Deus, e esse é um dos grandes pontos do padrão de aconselhamento da libertação ministrada pelo pastor Cote, que a maldição vem de Deus. Durante muitos anos a gente entendia que a maldição vinha dos demônios, né? A maldição vem de Deus. E a grande maldição lançada por Deus sobre a terra, descrita tanto em Malaquias 4, 6, quando lá em Lucas 1, 17 por João Batista, ela só é quebrada na conversão do coração. E eu converterei o coração. Parece que a gente tem uma dificuldade de assimilar conversão no coração. Porque nós associamos, e não está errado, sempre a palavra conversão à mudança de mente. A gente não dá muita atenção para quê? O coração. Só que quando a gente vai converter, falar de Jesus para a pessoa, a gente não fala para a pessoa abrir a mente. A gente não fala para a pessoa receber Jesus na mente dela. A gente fala para Jesus receber aonde? No coração. Mente e coração. Mente e coração. Então, quando a gente fala de coração, né? Algum tempo atrás, e eu quero que você guarde isso no seu entendimento, nós associamos conversão apenas à mudança de mente, e está certo. E muitas das vezes a gente não vê a importância de um coração transformado, de um coração convertido. E quando Deus vai falar de conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais, a palavra que ele usa é coração. Um coração que se transforma. Um coração que se volta. Converter. Então, eu estou aqui indo num caminho de perdição, de morte, e eu me converto. Eu mudo e volto. Olha só. A parábola da dracma perdida. A dracma estava no chão ou estava na bolsa anteriormente? Na bolsa. A ovelha estava no abismo ou estava no aprisco anteriormente? No aprisco. O filho estava lá nos porcos ou estava na casa do pai? Então se entende que conversão é voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Então, quando eu me converto a Deus, eu volto para Ele. Amém? Quando eu me converto a Deus, eu estou retornando para o coração dele. Converter o coração dos pais aos filhos é entender o seguinte, gente. Nós temos que retornar para os nossos pais. Ninguém vai experimentar uma cura completa na sua vida se ele não se voltar para os seus pais. Converter é eu voltar para os meus pais. Mas não é voltar fisicamente. É voltar onde? No coração. Porque às vezes, amado, você tomou decisões na sua vida. Às vezes você fez escolhas para fugir dos seus pais. E a cada dia eu estou convicto que a maior ferida da nossa vida são os nossos pais. E que toda transformação de Deus na nossa vida é voltar ao nosso coração, amado, porque a gente fala muito sobre fugir de Deus, fugir de Deus, fugir de Deus, mas, amado, a gente faz isso também com os nossos pais. A gente foge dos nossos pais. A gente foge de quem nos gerou.
Algum tempo atrás, eu, num processo de meditação de si próprio, da minha vida, dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu fiz uma pergunta para mim. Foi essa pergunta aí, ó. Qual é a sua maior necessidade emocional? Você conseguiria responder isso para você? Qual que é a sua maior necessidade emocional? Quando você olha para você, o que você mais necessita emocionalmente? Eu respondi para mim. Euripe, qual que é a sua maior necessidade emocional? Minha maior necessidade emocional é a aceitação. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus me deu o privilégio de pregar nesse Brasil inteiro pela graça dele. E a gente está aí na mesa com Silas, né, com Luiz Hermínio, esses grandões, né, que já falam no Brasil. Mas é incrível. Esse pessoal pode me elogiar, pode me aplaudir. Mas você sabe quem que eu mais desejaria que me aplaudisse? Meu pai. Meu pai. E tem as figuras que representam o nosso pai. Meu pai não é representado por Silas Malafaia. Meu pai não é representado por Luiz Hermínio. Meu pai é representado por Cote. Meu pai é representado pelo Paulo Borges. E quem é a pessoa? E quando eu penso num livro que eu escrevo, quando eu penso num trabalho que eu fiz, como é que eu chego no Cote? Cote, o que eu fiz? Por quê? Porque ele representa um pai na minha vida. Eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi foi esse livro aqui, ó. Ele era um livretinho pequeno. Ele era um formato diferente. Quem lembra desse livro? Pequenininho. E eu dediquei ele para duas pessoas. Para o Cote e para o Paulo Júnior. E eu lembro que eu levei esse livro de presente para o Paulo Júnior. Lá em Goiânia. Paulo Borges Júnior. Quem conhece meu reverendo aí? Quando terminou o culto, adivinha? O livro estava na cadeira. Ele foi embora e esqueceu o livro lá. Logo o livro de carência. A hora que eu cheguei no culto, o livro dedicado para ele estava lá no banco. E eu andei com esse livro carência comigo durante muito tempo. Olha que ironia, gente. Até o dia que eu fui percebendo que não existe ninguém que pode, além de Deus, é claro, né? Eu estou falando aqui na Terra, porque quando eu faço assim, quem é a principal pessoa que tem que oferecer essa aceitação para você? A primeira coisa que a gente fala é quem? Deus, está certo, mas Deus está lá, gente. Não, eles não conseguem. Não, você falou, é os pais. Sim, mas escute. Você, em força dos pais, eu falo que o mais importante os nossos pais já nos deram e é suficiente. Seu pai não tem que te dar mais nada do que ele já te deu. A sua vida. Euripe, meu pai nunca acertou na vida. E você? Euripe, meu pai sempre errou. E você? Se seu pai acertou na vida, foi com quem? Foi em te trazer ao mundo. Então, primeiro, não são os nossos pais. Quem é a pessoa que pode oferecer para mim essa aceitação? Quem? Eu mesmo. Porque todas as vezes quando eu estou diante de alguém esperando ser aceitado por essa pessoa, eu estou diante do quê? Do livro que se esquece na cadeira. Eu estou diante da frustração. Então quem é a pessoa que pode oferecer para mim essa criança rejeitada, amado? Um tempo atrás eu vi um vídeo, um documentário de Jeff Denner, um psicopata lá dos Estados Unidos, que é chamado o Canibal dos Estados Unidos, né? Fortíssimo documentário. Mas posso falar uma coisa para você?
A minha vida, as dores que eu vivi na vida foi 5 vezes mais do que o Jeff Tanner. Muito pior. Muito pior. Então, o que acontece na nossa vida? Que a gente consegue olhar para todas as nossas dores. Aí o Jeff Tanner não tinha o Espírito Santo, não tinha o Evangelho, não tinha a igreja, não tinha nada disso que o resgatasse desse buraco, desse abismo emocional que ele entrou. Fruto das rejeições que ele sofreu lá com o pai. Mas eu aprendi o seguinte, amado, que essa criança doente, essa criança ferida, essa criança que vive dentro de nós, e é uma das descobertas que eu aprendi na vida, uma das maiores descobertas que eu aprendi nos últimos 5 anos, é que essa criança rejeitada, abandonada, frustrada, ela está viva dentro de nós. Nos sabotando, nos adoecendo mais ainda, e a única pessoa que pode oferecer para essa criança aceitação é quem? O Eurípides adulto. Não é o meu líder, não é o fulano, não é o Beltrano. Por isso que eu acredito que quando Jesus fala assim, o reino de Deus está onde? Está onde, gente? Dentro de você, aí, dentro de você. Existe algo dentro de você que Deus quer trabalhar. E a partir de você isso vai transformar a sua vida. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque quando eu respondi a respeito de aceitação, eu tenho certeza que você passou por muitas feridas emocionais. E eu tenho certeza que você já leu muitos livros sobre feridas emocionais. Eu tenho certeza que você já participou de muitas curas, né? Muitos atendimentos sobre feridas emocionais. Mas eu cheguei à conclusão, eu já disse isso no início da minha mensagem, que a raiz de todas as dores e as nossas necessidades emocionais, elas estão na relação com os nossos pais. Se você ainda carrega queixas a respeito dos seus pais, se você ainda carrega críticas a respeito dos seus pais, existe uma régua que você mede dizendo, você não me amou o suficiente. Você não me amou da forma correta. Existe um martelo na sua mão em que você bate e você diz, você errou comigo. E enquanto existe isso aí no seu coração, você não experimentou a cura completa de Deus. Amado, você participou de seminários lá com a gente aqui, com a Ezenete, com lá no Moriá, lá com várias ministrações, com a Neuza, né? Quando ela viu, né? Depois que ela morre não tem como mais. Tudo quanto é tipo de ministração, entenda. Mas se você não foi lá na raiz, que é a ferida dos pais, a ferida com os nossos pais, a nossa maior dor emocional são os nossos pais. Eu estou convicto disso. Que a nossa maior dor emocional, todos os atendimentos que a gente faz, qual é o ponto da ferida? Pai e mãe. Pai e mãe. Então, fechar o Velho Testamento dizendo que ele converterá o coração dos pais aos filhos e abrir o Novo Testamento com o texto e ele converterá o coração dos pais aos filhos, nós temos que olhar para isso e falar, Deus, a ferida maior que fere a humanidade é o coração distante dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Por que a nossa maior dor emocional são os nossos pais? Porque não existe, irmãos. Quando eu mencionei essa frase, quando eu escrevi, na verdade, essa frase pela primeira vez, me deu um impacto assim, falei, uau! Irmãos, não existe um único ser humano que rompe a sua relação com seus pais. Não existe. Esse ser humano nunca nasceu. A relação com os nossos pais, ela caminha dentro de nós por toda a nossa vida. Cada célula do seu corpo fala do seu pai e da sua mãe. Você tem um conjunto de 46 cromossomas, 23 da sua mãe, 23 do seu pai. Não é 70 da mãe, 30 do pai, não é 60 do pai, não. É 50-50.
Seu pai e sua mãe estão vivos dentro de você. Cada célula do seu corpo fala do seu pai e da sua mãe. E fugir do seu pai e da sua mãe é fugir da sua existência. Nossa relação com as pessoas, nossa autoestima, nossa vida profissional, nossa vida sentimental, nossa espiritualidade, nossa saúde física, nossas finanças, todas as áreas da sua vida estão conectadas com seus pais. Amado, porque pai e mãe é muito mais do que uma figura de personalidade na nossa vida, alguém que não. Segundo a Bíblia, pai e mãe são fontes de prosperidade. Olha só o texto de Efésios 6, e não sei se você sabe, a Bíblia cita mais de 16 referências falando sobre a vida que você tem quando você honra os seus pais. Honra teu pai e tua mãe se eles te amaram, é isso? Honra teu pai e tua mãe se eles cuidaram de você, é isso? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, irmãos. Existem mais de 12 mil mandamentos com promessas na Bíblia. E o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Meus irmãos, se a Bíblia cita isso como o primeiro mandamento com promessa, nós temos que nos atentar à realidade disso. Que o texto fala, para que alguma coisa corra bem, não, tudo na sua vida. Seu casamento, suas finanças, sua prosperidade financeira. Amado, isso aqui não é frase de pregador, não. Honrar pai e mãe chama dinheiro. Honrar pai e mãe faz você ter vontade de viver. É incrível. Honrar pai e mãe é um dos maiores segredos para a prosperidade. A palavra honra significa kabed, que significa força, vitalidade, vida longa e prosperidade. Quando eu honro os meus pais, eu ganho força. Quando eu honro os meus pais, eu ganho vitalidade, vida longa. Olha só o que o texto diz. Para que tudo te corra bem e você tenha vida longa sobre a terra. Amados, são os nossos pais que nos permitem seguir saudáveis ou adoecidos na vida. A maneira como você olha para os seus pais, eu queria que você pensasse nisso. Como eu olho para os meus pais? Qual é o olhar que eu tenho para eles? A maneira como eu olho para os meus pais, a maneira como eu olho para minha mãe e para o meu pai, determina a maneira como eu olho para todos os aspectos da minha vida. Se eu olho para os meus pais julgando, eu vou julgar as pessoas o tempo todo. Se eu olho para os meus pais criticando, escute, tudo que você critica nos seus pais, você repete. A Jojo Todinho processou a mãe dela. Minha mãe não toque R$1 da minha vida. A Jojo Todinho não processou a mãe dela. A Jojo Todinho processou quem? Ela mesma. Ela mesma. Se o meu olhar para os meus pais é de dó, de pena, tadinho da minha mãe, nunca prestou para nada. Eu tenho tanto pena do meu pai, nunca conseguiu ser alguém na vida. Amado, é assim que a vida vai te tratar. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, para eu trabalhar melhor sexta-feira à noite. Você inicia projetos, sonhos, mas nunca os leva até o fim? Você sempre se sente seguro sobre o seu desempenho? Eu estava falando com a Maria ali, eu falei, Maria, um tempo atrás, se o Cote ministrasse antes de mim, eu ia falar, meu Deus do céu, o que eu vou entregar? Meu Deus do céu, o que ele falou? Não. Eu sei muito bem o que eu vou entregar. O que ele entregou, o que o Cote entregou é o que Deus entregou para ele. O que Deus entregou para mim é eu. Por que eu coloco essa música? Porque é assim que eu funciono. Se você coloca uma música dessa aqui pro Cote, eu trava nas 4 rodas. Eu não gosto assim, não gosta mesmo? Eu gosto. Porque enquanto o Cote trabalha aqui, eu trabalho aonde?
Aqui, ó. E se tem uma coisa que mexe no nosso coração, é a música. A música é um óleo, mano. Tanto é que lá no céu fica o tempo todo música, entendeu? Alguém chegou pra mim e vai ficar na música de fundo, não acerta isso não. Falando, lá no céu tem uns anjos cantando o tempo todo. Aí. Deus gosta de uma musiquinha de fundo, entendeu? Você sempre enfrentou dificuldades financeiras? Não estou falando crise, igual nós vivemos aí do Covid, tantas coisas, né? Muitas pessoas fecharam as suas empresas, mas sempre você vive na escassez? Sempre, 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 sempre. Eu falo isso no seminário para homens. Eu falo assim, um homem que não tem R$50, na hora que alguém pede, tá mal, viu? É isso. Você tem dificuldade de amar a si mesmo e cuidar de si mesmo? Você não se valoriza como pessoa? Você se recusa a se entregar emocionalmente a alguém? Amado, eu só acredito em celibato porque está na Bíblia. Porque se não tivesse celibato na Bíblia, eu teria convicção que a maioria de praticamente todo mundo que não se casou na vida foi fruto de muita ferida que ficou travando e quando ele se deu conta, passou o tempo. Eu creio que pessoas têm chamados para ser solteiro. Está na Bíblia isso. A maioria das pessoas que eu conheço carrega muita ferida no coração. Muito medo de casar. E você vai aprender um princípio aqui, que foi uma das maiores descobertas que eu fiz nas minhas meditações, que o que me prende aos meus pais não é somente as feridas emocionais. Tem muita gente, você vai aprender isso comigo amanhã à noite, que nós não estamos, muitas pessoas não estão presas aos seus pais pela ferida que o pai causou, a mãe causou. A pessoa está presa às feridas que a vida causou nos pais. Mãe, eu não posso ser feliz sabendo que a senhora é infeliz. Mãe, eu não posso casar sabendo que a senhora está sozinha na vida. Prisão. Prisão. Amado, vou falar uma coisa para você. Quando a gente mexe nas igrejas do Brasil com essa ferida de prisão aos pais, é assustador, gente. E a gente permite as pessoas falarem, eu nunca vivi. Eu nunca tive a minha história. Meu pai abandonou minha mãe desenvolveu fibromialgia, minha mãe adoeceu e no final você vai aprender comigo que a filha ou o filho que se prende à mãe passa a ter as mesmas doenças que a mãe. Amado, spoiler, tá? Spoiler de pregação. Todas as vezes que você toma os problemas dos seus pais, você morre. Quem foi a pessoa que tomou o problema do pai dele e morreu? Quem tomou o problema do pai dele, gente? Jesus. Jesus tomou sobre si o problema do pai dele. E ele teve que fazer o que para resolver o problema do pai dele? Falando, ninguém precisa fazer isso mais, gente. Você não tem que morrer para resolver a vida dos seus pais. E eu vou explicar como é que isso acontece. Como é que você faz isso? Qual o movimento que você faz para poder para poder cuidar dos seus pais sem abrir mão da sua própria vida? Que não existe ninguém na Terra que tenha autoridade para resolver o problema dos seus pais. Primeiro que ele nasceu antes de você. Quando você nasceu, seu pai tinha que idade? Sua mãe tinha que idade? 15, meu pai tinha 17. Sua mãe tinha 15, seu pai tinha 17. Então ela já tinha vivido 15 anos de vida. Um outro tempo de vida. Uma outra história. Quem mais aqui? Quantos anos você tinha? 24. Sua mãe tinha 24 anos. Quantos anos você tem hoje? Então sua mãe já tinha vivido mais do que? Mais do que você tem. Então como é que eu vou ensinar para alguém que viveu mais do que eu já? Então até para resolver os problemas dos nossos pais, nós não podemos resolver como pai, nós temos que resolver como filho. Se eu sair do meu lugar de filho, eu adoeci todo o processo.
Você tem dificuldade de encontrar sua profissão? Filho é igual fruto. Fruto que permanece na árvore, apodrece. Nós vamos falar sobre isso. Você nunca ocupa um lugar que é seu por direito? Você nunca se dispõe a buscar as oportunidades que a vida te oferece. Irmãos, tudo isso que eu falei aqui para vocês estão diretamente ligados às queixas, julgamentos, críticas que você carrega dentro de você em relação ao seu pai e sua mãe. O nosso pai representa a força que Deus nos deu para enfrentar a vida, ir para a vida. A figura paterna é a figura do envio. A figura paterna é a figura da projeção. Eu sou lançado na vida a partir do pai. A nossa mãe representa a força dada por Deus para a nossa saúde física e emocional. Irmãos, eu só enfrento a vida quando eu tomo a força do meu pai. Eu só sei cuidar de mim. Eu só tenho sentimentos equilibrados quando eu tomo a força da minha mãe. Se você ouvir a ministração A Força dos Pais, você vai entender que a vida é movimento. A vida é movimento, sim ou não? Tudo é movimento, movimento, movimento. A terra está em movimento, tudo está em movimento, nada está parado. O ar está em movimento, então tudo está em movimento. Só que só há movimento se existir força. Sem força, não tem movimento. Quando você ficou doente, qual a primeira coisa que você perdeu? A força. E quem nos dá força para realizar o movimento de impulsionar na vida? O nosso pai. Quem nos dá força para realizar o movimento de saber cuidar de mim? Agora você vai entender por que a mãe é algo tão importante hoje na minha vida. Porque eu nunca soube cuidar de mim. Eu nunca cuidei da minha vida física, da minha saúde, da minha vida espiritual. E um processo de cura na minha vida em relação ao pai e à mãe, que foi me dando forças para poder lidar com situações na minha vida que necessitasse de eu ser impulsionado, de eu realizar, e força na minha vida para eu saber lidar com as minhas emoções e com a minha saúde. Então, amados, nossos pais representam o primeiro desejo de amor que nós tivemos. Sabia disso? Seu primeiro desejo de amor, lá quando você nasceu, foi seu pai e sua mãe. Eles são objetos de amor. Assim, eu não gosto muito dessa palavra objeto, mas eu colocaria fonte de amor. A nossa primeira fonte de amor são os nossos pais. Amado, lá em casa, as crianças não creem em Deus por Deus. Por que elas creem em Deus? Por conta de mim e da mãe delas. Todas as nossas crenças são voltadas a partir da relação com os nossos pais. Mas quando esse amor, então se o meu pai é a fonte de amor da minha vida, e a minha mãe também é a fonte primária de amor, a primeira pessoa que você amou na sua vida foi seu pai e sua mãe. Primeira pessoa. Amado, eles olham pra gente, a gente está assim. Quem está com um bebê recém-nascido, a memória está mais fresquinha, sabe? Não é assim? Eles ficam assim, ó. Mas nós somos tudo para ele. Nós somos os primeiros deuses dos nossos filhos. Eles olham para nós como a fonte de tudo. E esse sentimento de amor está ali dentro deles. Gravado. Afetividade, beijo, carinho, está tudo ali gravado. Mas presta atenção. O que acontece quando esse amor é interrompido? O que acontece quando a gente perde esse amor? E esse amor é interrompido na infância. Quem conhece meu testemunho sabe que a primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grávida de um presídio. Ele assassinou o meu irmão, o filho dele. E a primeira vez que eu abracei, que eu conheci minha mãe, eu tinha 21 anos, porque eu bati na porta da casa dela para conhecer. E eu fui vivendo amores interrompidos na minha vida em vários momentos. Eu passei
passei a viver interrupções, rupturas de amor. Nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, todas as relações da minha vida passavam por processo de ruptura. O meu filho viveu isso comigo. Eu vivi na minha vida o amor interrompido com o meu filho João Pedro. O João Pedro só retorna fisicamente para mim quando ele fez 14 anos de idade. Eu falo fisicamente porque durante todo o tempo que eu tive distante dele, desde 1 ano e 3 meses, a mesma idade que eu tinha quando eu vivi o amor interrompido com a minha mãe, ao mesmo tempo que ele viveu o amor interrompido comigo. Mas eu sempre busquei ter manutenção desse amor. Mas é óbvio que isso acarretou e traz problemas, não na proporção do que um interrompimento drástico, mas produz. Por isso que eu digo, amado, que a relação com os nossos pais, ela nunca se rompe. Não existe um único ser humano na Terra abandonado afetivamente pelos seus pais. Eurípides, eu nem conheço. Você não passou por abandono afetivo. Eurípides, minha mãe, você acabou de falar que sua mãe te deixou na porta da casa de sua avó lá, quando você tinha 1 ano e 3 meses? Eu não passei por abandono afetivo. Eurípides, você não acabou de falar que seu pai assassinou seu irmão? Eu não passei por abandono afetivo. Eu nunca vivi abandono afetivo. Você nunca viveu abandono afetivo. Sabe por quê? Se amanhã, hoje, o Senhor me levar, algumas pessoas aqui vão ficar tristes. Algumas pessoas vão falar assim, nossa, aquele pregador, poxa vida, morreu. Outras pessoas vão chorar profundamente. Outras pessoas vão parar a vida por semanas, chorando a minha perda. Por quê? Eu só afeto quem faz parte de mim. Eu não afeto ninguém. Desde quando eu estou falando aqui com vocês, milhares de pessoas morreram no mundo. Você foi afetado por isso? Não faz parte da sua vida. Escute, o seu pai e sua mãe te afetam até hoje. Você não tem abandono afetivo. Eles estão te afetando. O seu pai e sua mãe afetam o seu casamento, afeta as suas finanças, afeta a sua saúde física e afeta inclusive o seu relacionamento com Deus. Toda a nossa vida depende do relacionamento que nós temos no nosso coração em relação aos nossos pais. É nas emoções. Lembra quando eu falei da mentalidade? Que talvez, se eu sentar com você, mentalmente você fala que não, que você está muito bem resolvido com seus pais, e tarará, mas não é sobre mente. Amado, vou falar uma coisa para você. Eu não trabalho a questão da mente, que eu sei que é importante, faz parte, show de bola. É coração, amado. Porque sua vida está desse jeito, porque até hoje você não resolveu o seu coração. É o seu coração. Eu quero me dedicar na próxima ministração para a gente falar sobre isso. A mãe é o primeiro amor da nossa vida. O pai é o segundo amor da nossa vida. Mas a mãe é o primeiro amor das nossas vidas. Amém? Bênção de Deus. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela semente que o Senhor já plantou dentro de nós. Que ela possa ser cultivada, trabalhada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.